E o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas aconteceu na faixa leste de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a cidade de Iguape recebeu 117 milímetros, o que já é mais do que esperado para junho inteiro. O produtor rural já está preocupado com os efeitos do El Niño, que está previsto, e o que pode acontecer aí com diversas lavouras, inclusive com a cana-de-açúcar, como a gente estava falando com o Felipe da StoneX no bloco anterior. E para o Brasil, o inverno mais úmido no Sudeste, ele pode atrapalhar a moagem, a gente já mencionou isso agora. Agora, quem vai trazer todos os detalhes dos efeitos, né, do clima por conta do El Niño nas lavouras do Brasil é o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, Priscila, estou fazendo aqui uma arte aqui para o pessoal entender melhor aí essa situação, né, dos impactos do El Niño no mundo e principalmente focado na cana-de-açúcar. Aqui nós temos aqui um mapa mundi e aqui já começando aqui pela Ásia, aqui pegando principalmente a região da Índia, aqui em amarelo, agora é no período entre junho e até novembro, é o período de desenvolvimento da cana nessa região. Porém, aqui no Oceano Índico, começam a soprar ventos aí que levam umidade, que é conhecida como as monções. Porém, quando entramos em época de El Niño, essas monções cessam, ou seja, vai faltar umidade para subir aí para o continente asiático e já por isso aí o pessoal já preocupado com a produção, porque vai faltar água aí para a cana-de-açúcar aí na Índia. Situação parecida aí se encontra também na América Central, porém aí na Europa, aí, na mancha em verde, até esperam-se chuvas aí acima da média, o que não deve prejudicar aí a cana-de-açúcar europeia. E aí, olhando para o Brasil, aqui na mancha em vermelho, esperam-se aí temperaturas acima da média, principalmente quando estamos em período de El Niño. E dando um zoom, temos aí que, principalmente para o inverno, aí já esperadas as chuvas acima da média na região sul e aqui na região sudeste, principal região produtora no Brasil, temperaturas acima da média. Porém, quais seriam esses impactos no Brasil? Durante o desenvolvimento, até espera-se um bom desenvolvimento, porque como ela está na fase de transição de um período chuvoso, porque isso aqui é só uma mancha de referência, então não deve aí faltar água no período de desenvolvimento. Eventualmente, por outros fatores, pode acabar fazendo aí acontecer essa temperatura acima da média e faltar chuva. E essa evapotranspiração acima dessa condição de aumentar a umidade no solo pode acabar prejudicando. Porém, a tendência é que chova mais do que chova menos. E aí, olhando já para o período da colheita, o que pode acontecer é como o Felipe comentou. Aí tem um inverno mais úmido, devido principalmente a essas chuvas em excesso na região sul, que aí a frente fria acaba empurrando essa umidade para a região sudeste, e aí atrapalha aí principalmente o produtor no período de moagem. Ou seja, é interessante a gente saber, né, que o El Niño começa a tomar conta de todos os locais, e ele que vai ser responsável também por inibir, né, a atuação das monções, que traria mais chuva para essa grande área produtora ali que você mostrou na Índia, né? Exatamente. Perfeito. Agora me fala uma coisa, voltando para esses altos volumes de chuva das últimas 24 horas, né? Queria que você passasse também onde mais choveu, porque agora, a partir de agora entrando daqui a pouco mais perto no inverno, a gente vai ficando cada vez com a chuva concentrada mais nos extremos do mapa, né? Ou chove no extremo sul, ou chove no extremo norte, mas eu tenho visto aí que por causa desse avanço dessa frente fria, tem tido uns bons volumes, inclusive em áreas de Mato Grosso do Sul, não é verdade? Pois é, Priscila, agora essa frente fria, até que já não é mais tão frente fria, virou uma frente estacionária, até devido a esse bloqueio aí que está na região nordeste, que não está deixando essa frente fria aí avançar na região nordeste. A consequência disso é que vai ficar essa chuva concentrada aí na região sudeste, o que é bom principalmente para o produtor em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Porém, eventualmente podemos ter extremos de volume, como aconteceu em Iguapé, São Paulo, que nas últimas 24 horas choveu 120 milímetros, causando aí problemas aí na região litorânea, como até o alerta para risco de deslizamentos, sendo que a média esperada para o mês é cerca de 90 a 100 milímetros, ou seja, já choveu esperado para o mês em um dia só. Sendo que eram regiões que não havia chovendo nos últimos 15 dias, até chegou a chover cerca de 20 milímetros, porém a chuva do mês inteiro veio num único dia. Ou seja, não é tão comum aqui no sudeste do Brasil a gente ter esses 80 milímetros em Presidente Prudente, Bataguaçu, porque conforme a gente vai avançando para o inverno, né, as médias climatológicas vão ficando bem baixas, tanto no sudeste quanto no centro-oeste. E agora a gente já está tendo aí um efeito diferenciado, né, do clima. Exatamente. Então, a tendência dessas chuvas até persistirem até sexta-feira, quando aí temos aí o desenvolvimento aí de um ciclone extratropical na região sul, que deve avançar para o oceano,
e aí sim, essa chuva aí deve chegar aí em Minas Gerais e Espírito Santo. Perfeito. O que mais a gente tem aí para outras áreas do Brasil, falando de Nordeste, falando também de temperatura, né? Porque a gente está aí com o frio avançando, mas tem muita nebulosidade, segura um pouco. Você sabe que foi interessante, né, Arthur? Porque eu falo bastante com os produtores de Rondônia, e lá em Rondônia hoje fez mais frio lá, com 9 graus, do que aqui em São Paulo. O pessoal lá estava assustado, viu? Hoje de manhã fez 8,1 em Vilhena. Isso, e em São Paulo a gente ficou aí em Média torno de 10, do quê? De 11, 10. 12. Então, olha só, a gente está aí com mais frio em Rondônia do que em São Paulo, e o que está segurando essa temperatura em São Paulo é justamente essa faixa de nebulosidade aí. Exatamente, como vemos aqui nas imagens de satélite, a frente fria que está agora, uma frente estacionária aqui sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, traz nebulosidade e chuvas para essa região e durante aí, pelo menos os próximos 2 dias. A situação de bloqueio ainda continua na região do Nordeste, inibindo a formação de nuvens. Olhando aí para o tempo nos próximos 24 horas, temos que deve chover aí no decorrer do dia em Mato Grosso e São Paulo, apesar até já faço destaque que amanhã a tendência é de melhora, com temperaturas mínimas bem abaixo, ali, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul, como em Ponta Porã, que podem mínimos aí chegar a 2 a 3 graus e até com risco para geada. Inclusive geada essa que pela manhã ainda ocorreu aí no sul do Rio Grande do Sul e a tendência é do tempo ir melhorando aí conforme passar o dia. Pancadas de chuva ainda são esperadas na região do litoral do Nordeste e também na faixa norte do Brasil. Olhando aí para as temperaturas máximas, veja só essa faixa em azul aqui com máximas mais amenas, com 12 graus em Selbac e no Rio Grande do Sul e aí 11 graus em Poconé. E vamos deixar claro que isso aí é temperatura máxima, tá, gente? Não é a mínima, é o que dá normalmente durante a tarde. E o azulzinho aqui também já no Acre e também em Rondônia. E também, já que estamos falando na máxima, que essa mancha vermelha por boa parte do Mato Piba com temperaturas aí que podem passar de 34 a 35 graus, principalmente no Tocantins, Piauí e também no Ceará, como é o caso aí de Tucuruí também no Pará. Então, de um lado aqui a gente tem um Brasil bem frio e do outro lado aí temperaturas aí bem elevadas. E até olhando aí para a chuva já para os próximos 5 dias, a chuva mesmo deve se concentrar principalmente aqui no litoral de Santa Catarina e litoral do Rio Grande do Sul, porque vai haver a formação de um ciclone extratropical, na qual essas manchas em vermelho e laranja representam chuvas acima de 200 milímetros, ou seja, um risco eminente aí, tanto para a inundação de lavouras como também para deslizamentos, que não vão vir só acompanhados de uma chuva volumosa, também com rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora em todo o litoral da região sul e também do sudeste, aí durante aí os próximos dias. E aí já olhando aí até um pouco mais para frente, esse ciclone deve avançar aí para o oceano e aí formar uma nova frente fria que vai gerar aí um carvado em médios níveis da atmosfera, que vai trazer um pouco mais de chuva aqui para o produtor em Minas Gerais e Espírito Santo, só que essa chuva não vai vir sozinha. Tem aí chance também de ocorrer aí a queda de granizo, o que pode prejudicar aí o café, principalmente porque aí está no período de colheita. E a gente comentou um pouco lá na entrevista com o diretor do Secafé justamente isso, né? Também os efeitos que esse El Niño pode trazer em parte do sudeste do Brasil, né? Se por um lado ele tira um pouco o risco de geada, né, Arthur? Por outro, o que ele traz? Uma chance de um tempo mais severo durante a primavera, né? Inclusive com granizo, com temporal, e aí fica o alerta para o café. Isso, aí durante esse período de El Niño, principalmente para os produtores de café, o calor aí acima da média ajuda a inibir a formação de geadas, porém aí quando entra já no período de primavera e verão que já esperam-se tempestades, o El Niño ele acaba intensificando aí as tempestades, principalmente aí na região sudeste. Então, aí tem uma correlação entre períodos de El Niño e também maior queda de granizo em regiões produtoras. Perfeito! Obrigada, viu, Arthur? Mais uma vez aqui participando ao vivo do Mercado e Companhia, também aqui de segunda e sexta-feira no podcast Canal Rural Clima, atualizando para vocês sempre as condições aí para melhor tomada de decisão na sua lavoura. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você que nos acompanha.